Havia um tempo em que o povo de Israel estava dividido. O reino do norte, sob o governo de Jeroboão, mergulhava cada vez mais em idolatria. No coração de Betel, um altar profano havia sido levantado, desafiando abertamente a santidade do Deus de Israel. Foi nesse cenário que Deus levantou um homem simples, vindo de Judá, cheio do Espírito, para uma missão específica e inegociável. Ele não buscava fama nem reconhecimento. Apenas carregava nas mãos a incumbência sagrada de confrontar o pecado com a verdade. Sua ordem era clara: ir até Betel, proclamar juízo contra aquele altar, e após cumprir sua missão, não comer, não beber, nem voltar pelo mesmo caminho. A mensagem que ele carregava era ousada. Deus já via com olhos de justiça os sacrifícios indevidos, a fumaça estranha que subia daquele altar, os sacerdotes nomeados fora da linhagem de Levi, e era naquele lugar corrompido que o homem de Deus deveria erguer a voz sozinho, mas sustentado pelo céu. A instrução divina era firme, sem espaço para adaptações. O alimento da cidade, por mais tentador, não lhe seria permitido, nem água, por mais sedento que estivesse. Havia um propósito espiritual por trás dessa ordem. O Senhor queria destacar a santidade da missão e o contraste absoluto entre a obediência e o ambiente contaminado que o cercava. O homem de Deus partiu e seus passos ecoavam a tensão de quem sabe que está indo contra o sistema estabelecido. A sua coragem não vinha de si mesmo, mas da certeza de que era Deus quem o enviava. Em seu coração, a reverência ao Senhor pesava mais do que o medo da reação do rei. Naquele dia, um desconhecido caminhava em direção ao altar de Betel. Levava nos lábios a palavra do Senhor e no coração a convicção de quem sabe que obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. E assim ele se aproximou, pronto para confrontar o rei e proclamar a vontade de Deus diante de todos. O altar de Betel estava rodeado por sacerdotes e povo. E lá estava Jeroboão, o rei que conduzira Israel pelo caminho da idolatria, prestes a queimar incenso num altar que jamais fora ordenado por Deus. Foi então que o homem de Deus, vindo de Judá, ergueu a voz. Sem medo, ele proclamou uma palavra de juízo. Um filho nasceria à casa de Davi. Josias seria o seu nome, e ele sacrificaria ali os próprios sacerdotes dos altares idólatras. A mensagem era detalhada, firme e irrefutável. O profeta falava com autoridade, não porque era influente, mas porque estava revestido da palavra do Altíssimo. Para mostrar que não falava por conta própria, anunciou um sinal. O altar iria se quebrar e as cinzas cairiam no chão. Todos ouviram, e os olhos se voltaram para o rei, esperando uma reação. Jeroboão se enfureceu, estendeu a mão contra o profeta e ordenou que o prendessem. Mas naquele instante algo inesperado aconteceu. A mão que o rei estendera secou, ficou rígida, como se o tempo tivesse parado apenas para aquele membro. Ele tentou movê-la, mas não pôde. O povo assistia em silêncio entre o espanto e o temor, e então o altar se rompeu. Exatamente como o homem de Deus dissera, as cinzas caíram por terra, espalhando-se como testemunho visível da palavra cumprida. O profeta não se vangloriou, não olhou para o rei com superioridade. Permaneceu ali firme, como quem sabia que era apenas um instrumento. Jeroboão, agora tomado de medo, mudou de tom. Suplicou ao homem de Deus que orasse por ele, para que sua mão fosse restaurada. E mesmo diante da ameaça anterior, o profeta orou. A mão do rei foi curada. Deus a restaurou, revelando que sua justiça e misericórdia caminham juntas. Não havia dúvida. Aquele homem era portador de uma mensagem divina. O que dissera se cumprira. O que orara fora atendido. Após o altar se ter rompido e a mão do rei ter sido restaurada, um silêncio solene pairou sobre Betel. O povo observava com reverência aquele homem de Deus, que com palavras simples e firmes havia abalado estruturas. Jeroboão, agora impressionado, tentou transformar aquele momento em aliança, convidando o profeta para ir ao palácio, comer com ele e receber uma recompensa. Era um gesto que, aos olhos humanos, poderia parecer justo,
um presente pelo bem recebido, uma refeição para honrar aquele que fora usado por Deus. Mas o homem de Deus conhecia a instrução que recebera. Ele sabia que não deveria comer nem beber naquele lugar, e o caminho de volta não poderia ser o mesmo da ida. A ordem era tão firme quanto a mensagem que havia entregue. Sem hesitar, respondeu ao rei que nem metade da casa dele o faria quebrar o mandado do Senhor. Suas palavras foram firmes e sua postura resoluta. O alimento oferecido pelo rei poderia parecer hospitalidade, mas trazia consigo um teste, e ele passou. A fome e o cansaço eram reais, a jornada fora longa. O confronto com o rei havia sido tenso, mas o profeta seguiu pelo caminho oposto conforme ordenado, sem se permitir qualquer concessão. Em sua mente, ecoava a voz de Deus, lembrando-o do valor da obediência, da importância de seguir cada detalhe da missão até o fim. Jeroboão, por sua vez, viu-se diante de uma verdade inegável. Não podia negar que estivera diante de um enviado do Senhor. No entanto, apesar do sinal e da cura, o coração do rei não se rendeu completamente, e o altar profano permaneceu de pé, pelo menos por enquanto. O homem de Deus, agora a caminho de volta, parecia ter vencido o teste mais difícil. Resistir ao convite de um rei, manter-se firme na missão, sair de Betel sem se contaminar, mas o caminho de volta deveria ser apenas o retorno de alguém aprovado, pois nas sombras outra prova se aproximava, mais sutil, mais enganosa, e vinda de alguém que falaria em nome do próprio Deus. Com a missão aparentemente concluída, o homem de Deus deixou Betel em silêncio, levando consigo apenas a lembrança da palavra proclamada e dos sinais que a confirmaram. Seus pés seguiam firmes por uma rota alternativa, como fora ordenado, evitando o caminho por onde viera. Cada passo parecia afirmar sua fidelidade à voz de Deus. O sol queimava alto e a estrada era longa. A fome, que já se fazia presente no coração e no corpo, apertava. A sede, depois de tanta tensão e esforço, pesava a cada minuto. Mas mesmo assim, ele não parou em Betel, nem aceitou o pão do rei. Seu corpo pedia descanso, mas seu espírito ainda pulsava pela obediência. Ele se sentou debaixo de um carvalho, não para desviar do caminho, mas talvez para recuperar o fôlego. Era apenas uma pausa, não um desvio. Estava cansado, sim, mas ainda guardava dentro de si a reverência à ordem recebida. Em sua mente, provavelmente havia gratidão por ter cumprido o que Deus mandara. Afinal, falara com ousadia, resistira à sedução da recompensa real e obedecera até ali. O momento era de aparente paz, mas era exatamente nesse ponto, quando tudo parecia ter sido vencido, que a história tomaria um rumo inesperado. Enquanto o profeta descansava, alguém ao longe já se aproximava. A missão ainda não estava completa, e uma nova voz surgiria em seu caminho, não com a aparência de um inimigo, mas com as palavras de um irmão. Essa nova presença não viria com espadas, nem com ameaças. Pelo contrário, viria com aparente comunhão, com aparência de piedade, com lábios que falariam de Deus e com um convite que soaria familiar. E naquela tarde quente e silenciosa, o maior desafio não seria o altar, nem o rei, mas o risco de ouvir a voz errada. O homem de Deus não sabia ainda que aquele encontro debaixo do carvalho não seria um simples diálogo. Era o prelúdio de uma virada trágica e de uma decisão que mudaria o final da sua história. Enquanto o homem de Deus repousava à sombra do carvalho, um velho profeta de Betel, ao ouvir os relatos dos filhos sobre os acontecimentos no altar, decidiu ir ao seu encontro. Montou seu jumento e seguiu apressadamente pelas estradas empoeiradas até encontrar aquele que horas antes havia estremecido a cidade com sua palavra. Ao vê-lo, o velho profeta o saudou com familiaridade. Era alguém que também dizia ouvir a voz de Deus. Alguém que sabia falar de forma convincente, usando as palavras certas, com entonação reverente e ar espiritual. Havia nele um peso de experiência e uma aparência de autoridade religiosa que poderia inspirar confiança. Ele perguntou se aquele era o homem de Deus vindo de Judá, e ao obter a confirmação, fez-lhe um convite direto. Volta comigo para minha casa
e come pão. Era o mesmo tipo de convite que o rei Jeroboão havia feito, mas agora vinha não de um ímpio, mas de outro profeta, alguém supostamente do mesmo lado. O homem de Deus, ainda fiel ao que ouvira de Deus, respondeu com firmeza: Não posso voltar contigo. Foi-me dito que não devo comer nem beber neste lugar. Até ali, sua convicção permanecia intacta. Ele repetiu a ordem divina como quem a carregava no coração. Mas o velho profeta foi além. Com uma voz branda, declarou: Também sou profeta como tu. Um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Traze-o de volta contigo para tua casa para que coma e beba. Soava plausível. Era um profeta. Dizia ter recebido uma nova revelação e mencionava um anjo, algo que poderia dar ainda mais peso à sua história. Mas tudo era mentira. A Escritura é clara ao afirmar que ele mentiu deliberadamente. E naquele momento, envolto em cansaço, sede, talvez vulnerável por se sentir entre iguais, o homem de Deus cedeu. Levantou-se, montou o jumento e voltou com ele. Era um retorno silencioso, um gesto aparentemente inofensivo, mas havia nele a quebra de uma ordem clara. A palavra de Deus fora substituída por outra voz, uma que parecia piedosa, mas conduzia à desobediência. A casa do velho profeta era simples, mas acolhedora. A mesa foi posta com cuidado e o pão quente exalava um aroma convidativo. Para alguém cansado, faminto e sedento, aquilo era um alívio. O homem de Deus sentou-se, aceitou o pão e bebeu a água oferecida. O ambiente parecia seguro. O anfitrião falava com palavras suaves e naquele instante tudo indicava paz. Mas havia uma tensão invisível no ar. O gesto de partir o pão não era apenas um ato cotidiano, era o marco de uma decisão. Ao comer naquela casa, o homem de Deus quebrava a ordem do Senhor. Talvez ele não tivesse plena consciência do que aquilo representava. Talvez tivesse sido envolvido pela aparência espiritual de quem o convidara, mas diante de Deus, a ordem havia sido clara desde o princípio: não comer, não beber, não voltar. Foi um momento breve, simples, um gesto cotidiano, mas o céu o observava com pesar. Não havia relâmpagos nem terremotos. O juízo não caiu de imediato. Tudo parecia comum e talvez isso tenha tornado o erro ainda mais perigoso, porque era silencioso, disfarçado de comunhão e envolto em religiosidade. Enquanto comiam, algo inesperado aconteceu. A mesma boca que proferira a mentira agora foi tomada por uma palavra verdadeira. O Espírito do Senhor veio sobre o velho profeta e ele falou com autoridade, não mais enganando, mas anunciando juízo. Com olhos sérios e voz firme, declarou que o homem de Deus havia desobedecido à ordem do Senhor e que seu corpo não seria sepultado com os de seus pais. A mesa que antes representava acolhimento, agora se tornava lugar de sentença. O pão, que parecia alimento, tornava-se símbolo da transgressão. E o silêncio que antes envolvia o ambiente foi quebrado por uma revelação amarga. O homem de Deus não discutiu, não tentou se justificar. Ele se levantou em silêncio, montou o jumento e partiu. A estrada que se abriu diante dele já não era a mesma. O caminho de volta agora carregava o peso da desobediência, e o fim dessa jornada se aproximava com passos firmes, invisíveis aos olhos, mas determinados pelo céu. Poucos minutos antes havia saboreado o pão e a água, aliviando seu corpo cansado. Agora, cada migalha parecia pesar como chumbo na consciência. O homem de Deus seguia pela estrada, agora, consciente do peso de sua desobediência. A paisagem ao redor parecia tranquila, mas cada passo carregava a iminência de um juízo divino. A palavra havia sido clara, e a fidelidade parcial não seria suficiente para evitar as consequências. O jumento caminhava com passos firmes, mas o coração do profeta batia com uma mistura de temor e resignação. Ele não sabia quando ou como viria o fim, mas a sentença já o seguia de perto. O mesmo homem que horas antes enfrentara um rei,
Agora enfrentava o resultado de um único ato de desobediência, e a estrada, que parecia segura, se transformava em palco do cumprimento da palavra de Deus. O silêncio era absoluto, e o calor do dia amplificava a tensão invisível que pairava sobre ele. Então, sem aviso, surgiu um leão. Não houve tempo para fugir. Não houve reação possível. O animal atacou com precisão, mas algo extraordinário aconteceu. O leão não devorou o corpo nem feriu o jumento. Apenas matou, como se soubesse que sua missão estava cumprida. Ficou de pé ao lado do corpo estendido, silencioso, observando como se compreendesse a magnitude do ato que ocorrera. Nenhuma briga, nenhum sangue espalhado pelo campo, apenas um juízo cumprido com exatidão. Aquilo não era obra do acaso, nem ataque selvagem. Era o cumprimento literal da palavra do Senhor. Logo a notícia correu. Alguns homens passaram pela estrada e viram a cena. Estranharam o comportamento do leão que permanecia imóvel sem atacar mais ninguém. O velho profeta, ao saber, compreendeu imediatamente. Montou seu jumento e foi até o local. Encontrou o corpo estendido exatamente como haviam descrito. O jumento ao lado, o leão imóvel. Nenhum dos dois se movera. Tudo indicava que aquilo era mais do que uma morte, era um sinal. Com reverência, o velho profeta recolheu o corpo e o colocou sobre o jumento, voltando para Betel em silêncio, carregando agora não apenas um homem morto, mas o peso de tudo o que havia acontecido. Preparou o sepultamento com dignidade, chorou sobre o corpo e declarou: Ai, meu irmão, não havia mais o que fazer. O homem de Deus, que começara sua missão com fidelidade e coragem, agora descansava num túmulo fora da sua terra. Sua história terminava ali, num fim trágico, mas cheio de lições. E mesmo diante da morte, o respeito por ele permaneceu. O velho profeta voltou com o corpo do homem de Deus e o sepultou em sua própria sepultura. A cidade observava em silêncio. Não houve discursos, nem multidões. Apenas um homem idoso, profundamente tocado por tudo que havia acontecido, preparando o enterro daquele que, mesmo morto, ainda carregava a marca de ter sido usado por Deus. Após o sepultamento, o velho profeta deu uma ordem aos seus filhos: Quando eu morrer, sepultem-me junto aos ossos do homem de Deus. Era um gesto de honra, uma forma de se unir, mesmo na morte, àquele que havia sido fiel, ainda que por pouco tempo. Naquela sepultura compartilhada, duas histórias se encontrariam: a do profeta que falara a verdade e depois mentiu, e a do homem que obedecera com zelo, mas tropeçara no final. O silêncio da narrativa era marcante. Não houve julgamento público, nem escândalo. Apenas o eco de uma história contada e esquecida por muitos. Jeroboão, que presenciara o milagre e ouvira a palavra do Senhor, não se converteu. Continuou em seus caminhos perversos. Manteve os altares e os sacerdotes falsos. O sinal dado no altar e a morte do profeta serviram de aviso, mas não encontraram lugar em seu coração. O homem de Deus ficou no passado, enterrado longe da sua terra, em um túmulo anônimo, mas guardado com reverência. A história do profeta desobediente termina em silêncio, mas o eco de sua trajetória ainda fala com força aos corações. Um homem que começou com coragem, que ouviu com clareza a voz de Deus e enfrentou um rei sem temor, tropeçou justamente quando relaxou diante de uma voz familiar, uma voz que dizia: vir de Deus, mas que contradizia o que ele já sabia ser verdade. A narrativa, pouco lembrada e muitas vezes ignorada, oferece uma lição profunda. O maior perigo para quem serve a Deus pode não estar nas ameaças declaradas, mas nas sutilezas da religiosidade enganosa. O homem de Deus não caiu por medo, nem por rebeldia. Ele caiu por confiar mais em um profeta que dizia ter recebido uma nova revelação do que na instrução que o próprio Deus lhe dera. É um lembrete doloroso de que mesmo os usados por Deus precisam permanecer vigilantes até o fim. A obediência parcial ou momentânea não sustenta o propósito divino, e a fidelidade à voz de Deus exige constância, discernimento e renúncia, mesmo quando outras vozes soam convincentes e piedosas. O velho profeta, por sua vez,
nos confronta com outra verdade. Nem todos os que falam de Deus estão alinhados com Ele. Nem todo discurso espiritual tem origem divina. Há enganos disfarçados de comunhão e conselhos que desviam da vontade de Deus. Foi ele quem mentiu, mas foi o homem de Deus quem desobedeceu. A responsabilidade da obediência nunca pode ser transferida. Hoje, cercados de vozes, pregações, conselhos e influenciadores, a história de 1 Reis 13 grita em nosso coração: lembra-te do que Deus te disse. Não negocie o que ele falou claramente. Não troque convicção por conveniência, nem mesmo quando a nova proposta venha em nome da religião. Guardar firmemente a palavra de Deus no coração, reconhecendo-a como verdade absoluta e imutável, é essencial. Mesmo quando outras vozes tentarem suavizar, adaptar ou contradizer o que Deus já deixou claro, a fidelidade deve prevalecer. É preciso discernimento espiritual, pois nem todo aquele que fala com aparência de autoridade espiritual está realmente alinhado à vontade do Senhor. A obediência ao Senhor não pode ser parcial ou momentânea. Cumprir parte da missão não é suficiente se no caminho abrirmos espaço para desviar do que nos foi ordenado. O cansaço espiritual também é um perigo real. Quando estamos fisicamente ou emocionalmente desgastados, nosso discernimento enfraquece, tornando-nos mais vulneráveis ao engano. Precisamos cuidar da nossa alma e manter vigilância constante. Mesmo depois de sermos usados por Deus, seguimos sendo humanos, frágeis e dependentes da sua graça. Nenhuma experiência passada nos torna invencíveis. A caminhada com Deus exige humildade contínua e consciência diária de que precisamos ouvir e obedecer somente a Ele até o último passo. A história do profeta morto pelo leão nos deixa uma lição definitiva. A obediência a Deus precisa ser completa, e até os que foram usados por Ele podem tropeçar se ouvirem a voz errada. A reverência, a atenção e a fidelidade não são apenas virtudes, mas a própria proteção contra enganos e consequências trágicas. No silêncio da sepultura compartilhada, a missão cumprida parcialmente do homem de Deus e a falha do velho profeta nos lembram que cada escolha, mesmo pequena, carrega peso eterno. E assim, mesmo em meio à tragédia, aprendemos que a verdadeira obediência não é negociável, e que o respeito às instruções divinas é o caminho para permanecer íntegro diante do Senhor.